Para quem quiser malhar, eu ofereço esse tijolo aqui. Quanto será que pesa? Acho que eu vou fazer algum exercício de tríceps com isso aqui. Onde que é o tríceps mesmo? Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 37º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro é de uma mineira do interior de Minas, ela publicou em 2006 este livro. Ele é o 8º romance publicado por uma mulher negra no Brasil, acredite ou não, eu fiquei chocado. Ele é da editora Record, ele tem 2 edições, pelo que eu entendi. Essa aqui é a edição comemorativa de 16 anos, tem um motivo certo para ser 16 anos, não vou dar esse spoiler. Ela tem uma edição comemorativa de 10 anos também, muito bonita, dourada, eu vou colocar aqui na tela. E eu vou falar os preços dessas edições. Vamos lá. Essa aqui é caríssima, caríssima. Eu ganhei de presente. Agradeço a pessoa que me deu de presente, mesmo que não faça mais parte da minha vida. Não sei se você vai estar assistindo esse vídeo, mas muito obrigado. Eu estou lendo esse livro há meses, foi o tempo suficiente para que essa pessoa saísse da minha vida, mas continuo agradecido. Esse livro aqui custa R$ 189,90, mas já estava com uma promoção no site da editora por R$ 160,90. Ele tem alguns diferenciais. Ele tem um prólogo, um texto inicial muito legal. Nossa, eu achei que valeu assim. Pra mim já era um texto melhor que muito livro que eu já li. Achei muito legal. Eu fiquei meio triste que a questão dos manuscritos é falsa, eu ainda vou comentar um pouco melhor disso, mas na realidade eu também gosto do motivo de ter sido incluída essa coisa que não é verdadeira, assim. Mas ele também vai ter um conto no final, é um conto inédito, assim, feito para essa edição. Ele chama Ancestars, eu vou colocar aqui na tela também, porque não sei se dá para entender do jeito que eu tô falando, não é é um neologismo assim. E é um conto que, pra ser honesto, eu não gostei. Eu achei ele bem. Não sei, depois de ler o livro todo, ele não me adicionou muita coisa. Eu acho que se eu lesse um tempo depois, se eu lesse separado, assim. Mas depois de ler esse livro inteiro, vinha esse conto de 6 páginas, 5 páginas, assim. Eu fiquei, não precisava, ao mesmo tempo foi legal que a Ana não tinha publicado nada, eu acho, ou praticamente quase nada depois do Um Defeito de Cor. E é um conto que ele tem uma pegada, ele pega uma coisa do próprio livro, conecta com uma coisa contemporânea e também tem um toque afrofuturista, mas a coisa contemporânea, pelo que eu entendi, eu não sei se era uma pandemia igual a pandemia que a gente passou, mas era uma coisa de pandemia, inclusive fala de máscara PFF2, eu achei assim, eu não gosto desse assunto, eu acho que eu já falei aqui no canal. E a questão futurista, que era o que eu mais gostei também, não sei, não. Só não gostei desse conto, ok? Aí, essa edição então você acha nova no site da editora por R$ 160,90. A edição comemorativa dourada de 10 anos você acha por R$ 99,90 no site da editora. Você acha ela nova na estante virtual por R$ 79,92, o que eu achei sem frete. O que eu achei engraçado porque os usados estavam mais caros do que você comprar um novo, mas era em uma única livraria. Eu não sei se eles estão querendo acabar com o estoque deles, mas tudo bem. E no Enjoei eu achei o preço mais barato, que foi R$ 45, uma pessoa vendendo o dourado também. Isso sem considerar o frete, eu acho que ela é de Niterói, no Rio de Janeiro, caso você queira aproveitar. Então esses são os valores. E essa edição também tem ilustrações da Rosana Palmino, uma artista muito interessante. Eu achei que as ilustrações conversam muito bem com o livro. Teve uma curadoria da Ana Maria em relação a essas ilustrações. Cada capítulo vai ter uma ilustração e um provérbio africano introduzindo o capítulo, né? E bem legal mesmo. Recomendo vocês procurarem o trabalho dela.
Então vamos pro vídeo, que esse é um vídeo longo. Tem muita coisa pra falar, mas ao mesmo tempo eu vou ter que ser abrangente, senão eu vou ficar aqui umas 5 horas, sei lá. Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, vamos lá. Bem, esse livro se trata da história da Kendé, que também é a Luísa Maim. Ela é uma mulher que foi escravizada no Brasil no século XIX. Ela saiu do Benin, de Savalu, e ela basicamente vai ter a história dela contada desde os 6 anos até o final da vida dela. E o livro é isso. O livro é a história de vida dela. E eu acho que essa é uma descrição perfeita, assim. Porque o livro, ele é uma coisa muito única. Eu acho que é uma experiência realmente que eu já li muita coisa, mas eu nunca tinha lido algo que chegasse perto do valor de uma vida humana. Eu acho que esse livro realmente engloba todas as complexidades, todos os acontecimentos, todos não, né? Mas assim, é o mais perto que eu já vi do que é ser gente. Eu acho que esse livro, nossa, muito poderoso, muito especial, eu achei ele fantástico. A pesquisa que a Ana fez para esse livro é fora do normal. Inclusive, esse livro é uma mistura de ficção e realidade, ele não é uma historiografia, apesar dele ser uma puta aula de história. Ele vai ter personagens que realmente existiram, ele vai ser baseado, inclusive, nessa figura central que é a Luísa Maim, mas ele não é só fatos, ele não é só baseado em fatos, também vão ter. Vai misturar muita coisa, basicamente. A pesquisa que a Ana fez é gigante, assim. Inclusive, esse livro demorou um bom tempo para ser feito, eu vou comentar isso melhor em instantes. Mas a descrição da sinopse é isso: é a vida da Kendé. E aí, o livro, ele é uma puta aula de história, por quê? Ele vai tratar da política da época e da política em vários lugares, inclusive. O livro vai se passar em várias cidades. Ele vai tratar do comércio nesses lugares, ele vai tratar até da questão sanitária, ele vai falar muito de religião. Religião é um ponto central desse livro. E eu digo religião, assim, praticamente todas as religiões mais conhecidas. As de matriz africana, as de matriz africana são especiais, porque quem der vai dar uma outra noção pra gente, vai explicar muito bem o que é a mitologia Yorubá, a mitologia Nagô, vai falar de orixás, vai falar de voduns, vai falar de eguns, de egunguns. E assim, é um livro. Nossa, ele é muito denso, ele é um livro que, apesar de ser enorme, ele não me cansou. Eu achei ele muito bem dividido, inclusive. Ele tem capítulos e ele tem subcapítulos, o que foi uma divisão que a própria Ana fala que era para facilitar a leitura dele. Eu li ele ao longo de meses, então eu peguei, acho que as últimas 450 páginas para ler em uma semana e foi uma tarefa árdua, assim. Eu tive que parar minha vida, foi no feriado também, né? Mas Jesus Cristo é um livro que demanda um esforço, mesmo que ele flua super bem. Eu acho ele muito bem escrito. A trama dele é assim, nossa, ela é conectada de uma forma sensacional, assim, é fora do normal. E o livro também, eu diria que o mais incrível que ele faz é humanizar pessoas que são desumanizadas pela história e pelo jeito que a história é contada no nosso país. Eu acho que quando a gente aprende história nas escolas, a gente homogeneiza todo um povo, assim, todos os povos, na verdade, que foram escravizados no nosso país. E esse livro vai diferenciar essas pessoas tanto em relação ao que elas faziam aqui no Brasil, ao que elas faziam antes de chegar no Brasil, a quem elas eram antes, a quem elas eram, inclusive nos tombeiros, nos navios que transportavam elas. Esse livro, ele também vai diferenciar os cabelos dessas pessoas, as roupas dessas pessoas, como os escravos eram diferentes nas fazendas, nas cidades, nas fazendas mesmo, nos campos e nas casas, como eles eram diferentes de acordo com a região em que eles estavam. E
se era litoral ou se não era litoral. São muitos fatores que diferenciam essas pessoas. Vai ter uma diferenciação de gênero, vai ter toda uma. Assim, vai ter questões até que eu vou falar mais pra frente, mas é um livro que humaniza pessoas que foram consideradas, assim, um grupo amorfo não, né? Mas um grupo homogêneo, né? Como eu já falei, mas mais do que isso, como um grupo que é retratado muitas vezes como passivo nessa história, como um grupo que sofria as consequências e que parecia não ter ação. Pelo menos essa é a visão que a minha educação me deu, e eu honestamente acho que esse livro eu não vou falar reparação histórica, assim, mas esse livro é uma reescrita da escravatura no Brasil. Eu acredito que ele tem esse poder, assim, e obviamente outros autores já escreveram muito sobre isso, a Ana se baseia neles, mas ele junta muitas coisas, ele junta muitos aspectos, e ele vai fazer isso muito bem. É um livro, assim, que eu tenho dó de quem fale mal desse livro, porque honestamente, é feito tudo de uma forma tão elegante, eu fiquei embabascado, assim. É um livro, inclusive, que eu ouvi, assim, enquanto eu li, eu falava, nossa, se um dia eu tiver muito dinheiro, assim, eu vou querer fazer uma série desse livro, porque ele tem tudo o necessário, assim, pra virar uma novela, pra virar mesmo que uma série de filmes. E aí eu descobri que ele ia, assim, tinha um projeto pra acontecer em 2021. Eu acho que a pandemia deve ter adiado isso, talvez eles se reestruturaram, até hoje não foi lançado nada, né? Mas é um livro que tem todo o potencial pra ser transformado também em outras mídias, apesar de como livro ele já ser sensacional, outras mídias só adicionariam ao que ele já é. E esse livro, nossa, ele é muito potente, assim. Ele fala muito sobre. Ele é escrito. Vamos lá. Ele fala sobre o valor da oralidade. Ele é escrito de uma forma muito parecida com o falar, o contar uma história. Ele, inclusive, é escrito meio que com essa proposta, porque ele é contado para uma pessoa que a autora, a narradora, ela queria estar contando pessoalmente, mas ela tem algum impedimento que faz com que ela tenha que escrever a história. Inclusive na página 626, já vou ler, gente, olha o tamanho disso aqui. Na página 626, ela vai falar assim: porque os africanos não gostam de pôr histórias no papel, o branco é que gosta. Isso já mencionei aqui no canal, no vídeo sobre Eu Sou Makushi, da Truduruá do Rico. E é um aspecto que realmente a oralidade, o contar histórias, é muito mais importante para pessoas não brancas, né? E mesmo assim, o livro ele vai falar também sobre a importância de ler e escrever. E é um livro, nossa, que é tão forte isso, é tão importante na história o saber ler e escrever, que eu acho que isso me ajudou a ver, mas eu acho que o livro por si só já me faz sentir isso, que eu fiquei grato por ter sido alfabetizado enquanto eu li esse livro. Eu acho, assim, acho que eu nunca fui tão grato, desculpa, por por saber ler. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que, não sei, esse livro me tocou profundamente, naturalmente, mas não não é fácil descrever o que que esse livro faz com a gente, assim. E ele também tem uma coisa epistolar nele. Ai, Jesus Cristo, ainda bem que eu tinha isso separado aqui. Ele tinha uma coisa epistolar, assim. Epistolar, para quem não sabe, seria a questão das cartas. Ele também vai falar muito disso, porque era um meio de comunicação muito utilizado na época. Ainda existe hoje, né? Mas não é tão utilizado. Inclusive, deu até vontade de escrever carta. Mas. E às vezes eu escrevo, na verdade. Mas raramente eu mando. É, Mas. O que que eu tava falando? Desculpa. Mas acho que essa questão toda do livro eu já comentei bastante, em termos gerais.
E antes de fazer esse vídeo, eu assisti o Roda Viva da Ana Maria Gonçalves, que eu recomendo demais, gente, muito legal. Eu tive que ver um pouco rápido, eu tive que aumentar a velocidade um pouquinho em alguns momentos, porque eu vi hoje de manhã e esse vídeo é pra sair amanhã. Mas ela vai falar sobre o processo de escrita desse livro, eu preciso comentar algumas coisas. Esse livro, ele foi escrito em 5 anos. 2 anos só de pesquisa, uma pesquisa fantástica. Eu achei até rápido, pra ser honesta, assim. Ela realmente se dedicou com muito foco. Ela se isolou, basicamente, para conseguir escrever esse livro, né? Ela também fala sobre isso no texto inicial dessa edição. Ela reescreveu... Ah, não, perdão. Aí os 2 anos iniciais para pesquisa, 1 ano para escrever o livro e 2 anos para reescrever o livro. Inclusive, ela fala que o livro foi reescrito 19 vezes do zero. E era um livro que tinha 1.400 páginas antes dele ser editado. Se você tem preguiça de fazer alguma coisa, eu deixo de inspiração, assim, honestamente. Porque que incrível, assim. A Ana, inclusive, ela nunca teve nenhum tipo de treinamento, assim, ela formou, né, mas ela trabalhava com publicidade há muitos anos, e esse não é o primeiro livro dela também, mas ao mesmo tempo ela, sabe, imagina escrever tantas páginas bem escritas, um sonho. Mas ele é um monólogo, inclusive, ela fala isso no Roda Viva, né? Que é um monólogo de 900 e tantas páginas de uma mulher negra contando a vida dela e o ponto de vista dela sobre o Brasil. E ela fala que o livro tem essa proposta mesmo. Inclusive, ele não era em primeira pessoa inicialmente, ele era em terceira pessoa. E que quando foi para a primeira pessoa, a Ana tinha um pouco de vontade de fazer com que o Brasil, ou sei lá, parte do Brasil, né, escutasse, lesse e escutasse a maior parcela da população que muitas vezes que é a mais ignorada, que são as mulheres negras. As mulheres negras são 28% da população brasileira, mas são, ironicamente, a minoria que mais sofre, considerando somente gênero e raça, né? E assim, não vou entrar em outras questões, naturalmente não vou entrar em outros recortes. Mas amo essa proposta, assim, honestamente. Obrigado, Ana, por tudo. Eu nem acredito que é uma bênção estarmos aqui nessa época. Eu ainda tô muito chocado que ela foi a 8ª mulher negra a publicar um romance no Brasil em 2006. Eu espero que esse número já tenha, sei lá, 10 é pouco, mas multiplicado por 100, assim, pelo amor de Deus. Mas o que mais que ela fala lá no Roda Viva? Ela fala... eu falei o ponto de vista dela sobre o Brasil, mas também é sobre a África, sobre o mundo, sobre a vida, que a Indé vai falar, né? E é um livro que tem uns 500 personagens. Ela diz que ela parou de contar a partir dos 450, e eu esqueci em que ponto do livro ela parou. Acho que era no capítulo 8, uma coisa assim. Mas é um livro com, eu imagino, uns 500 personagens com alguma ação, alguma fala, pessoas que têm nome, pessoas que fazem alguma coisa na história. É muita gente. E assim, vem nome, vem coisa, vem. Nossa, é um livro que vai. E vem nome, vem e descreve. Nossa, é muita informação, mas é muito bom. Eu achei. Nossa, é um trem que te alimenta, assim. Nossa, muito bom, meu Deus, obrigado. Mas. Mais do que isso, ela vai citar uma frase do Luiz Gama nesse vídeo, que é: tudo que o escravo fizer contra o seu senhor é legítima defesa. Luiz Gama foi um abolicionista muito importante na história do Brasil. Ele é uma pessoa muito relevante na história deste livro, mas eu não vou falar exatamente como, né? Ele é uma pessoa que aparece na história. E eu amei essa frase, eu acho que o que ele fez, honestamente, agradeço também, de certa forma. E o que eu mais gostei, assim, quer dizer, acho que é o que eu mais vou usar na minha vida, mais vou citar da entrevista do Roda Viva, que foi... Eu já falei aqui no canal sobre o direito ao erro, sobre como isso é importante, sobre como isso faz parte da humanização das pessoas. Que não, eu não quero gente perfeita no mundo, eu quero gente que tenha o direito de errar, inclusive, especialmente as minorias, porque o direito de errar
faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E a Ana Maria Gonçalves, eu não sei se ela mesma que criou esse termo, mas honestamente eu amei o jeito dela falar sobre esse direito ao erro, que é o lugar de falha. Gente, eu vou falar tanto do lugar de falha, mas tanto ainda na minha vida. E honestamente, vejam essa entrevista. É entrevista mesmo? É uma roda, né? Uma roda viva, uau. Mas vejam o vídeo da Ana Maria Gonçalves no Roda Viva. E assim, esse livro eu estou falando muito bem, mas ele é assim, uma série de injustiças, de desgraças que acontecem na vida das pessoas, incluindo a quem der, assim, ela foi escravizada, então obviamente a gente já imagina uma carga de coisas que acontecem na vida dela, mas o livro, assim, ele tem histórias tristes que são de quebrar o coração. Ele é um livro muito difícil de se ler se você está sensível, assim, não recomendo nesse aspecto. Eu acho que você tem que ir com muito cuidado ler ele, especialmente se você for uma mulher negra. E eu vou falar do conceito de dororidade, porque eu estava falando com uma amiga, começou a ler e ela falou: comecei a ler e tal, mas a dororidade tá batendo forte. E o que que é dororidade? Eu vou ler para vocês a definição que está no site Projeto Colabora. Abre aspas. O conceito foi cunhado pela professora e escritora Vilma Piedade, que escreveu o livro Dororidade, publicado em 2017. Abre aspas dentro das aspas. A sororidade parece não dar conta da nossa pretitude. Foi a partir dessa percepção que pensei em outra direção. Num novo conceito que, apesar de muito novo, já carrega um fardo antigo, velho, conhecido das mulheres, a dor. Mas, nesse caso, especificamente, a dor que só pode ser sentida a depender da cor da pele. Quanto mais preta, mais racismo, mais dor. Fecha aspas, dentro das aspas, conta Vilma no livro. Eu não li o livro, né, Dororidade, mas essa amiga comentou desse conceito, ela perguntou se eu conhecia, e eu só conheci a partir do momento que eu fui pesquisar sobre, eu não conhecia antes dela falar. E acho que é muito relevante você considerar o que você está fazendo quando você vai ler um livro sobre uma mulher que foi escravizada e a vida dela, porque tem muita coisa pesada, é uma carga emocional gigante esse livro, mas vale muito a pena. Nossa, vale a galinha toda, o galinheiro, vale a fazenda, vale, nossa senhora, todas as aves, os pavões, Jesus Cristo. Mas vamos lá. O livro, eu já comentei sobre essa humanização, sobre essa questão de ele conseguir realmente contemplar a diversidade das pessoas que foram escravizadas no Brasil e indo além, assim, óbvio que isso está incluído, mas indo além, eu diria que esse livro ele tem uma complexidade nas personagens que é admirável e que é essencial quando a gente vai falar de racismo no Brasil. Nem todo branco é ruim, nem todo preto é bom. Isso é importante? Sim. Por quê? Porque a realidade é essa. Não adianta tentar virar a balança do racismo para o outro lado. A gente não pode fingir que as pessoas pretas são santas e que a vida é assim, porque isso não faz sentido, isso cria uma cobrança absurda em relação a essas pessoas. Então, e tratar todos os brancos como a escória da humanidade não é a mesma coisa que responsabilizar eles pelo que eles fazem, né? Então, a gente tem que entender o que realmente a gente está almejando quando a gente fala de racismo. E esse livro vai ser muito bom nesse aspecto. Por quê? Porque ele não é óbvio, sabe? Ele não tá tentando, sei lá, corrigir a história. Ele não tá tentando... E assim, corrigir a história é forte, né? Ele tá tentando mostrar um ponto de vista. E ele consegue isso muito bem. E com personagens complexas. A personagem principal, a quem é, ela não é perfeita. Graças a Deus. Porque não deveria ser. Porque não é esse o objetivo de contar uma história, de falar sobre a vida. Não é apagar os erros da pessoa. Ela tem decisões questionáveis, ela tem falas questionáveis, e tudo bem, porque ela é gente, e ela não é uma imagem apenas, apesar de também ser, de certa forma, mas
ela é uma pessoa, ela não é simples. Não é pra ser simples, não é uma questão simples. E é por isso que esse livro também tem esse tamanho, porque não é simples falar de racismo no Brasil. Esse livro é incrível porque ele consegue falar de uma mulher negra que foi uma pessoa excepcional, mas ao mesmo tempo você consegue se ver nela. Você consegue se enxergar numa pessoa que teve uma história incrível. Mesmo que essa história seja ficcional, em partes, mas assim, o livro é complexo, graças a Deus. Preciso falar disso nesse tom porque no vídeo sobre Salvar o Fogo eu comentei sobre o quão preocupante é esse tratar do racismo como algo, como um jogo em que só existe uma dualidade entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Então, vamos pensar bem o que que é falar sobre racismo no Brasil, mas assim, considerando também o que eu estou defendendo, honestamente também dou o direito, o lugar de falha para o Itamar Vieira Júnior. Espero que ele ainda escreva um livro que seja com personagens mais complexos. Atualmente eu enxergo que ele até tentou complexificar um pouco a personagem principal do Salvar o Fogo. Eu só não acho que ele conseguiu. Enfim, voltando, é, uma das únicas críticas que eu tenho a esse livro é um pequeno excesso de comentários do tipo: devo estar te cansando com esse papo, ou não sei porque estou falando disso, ou vou tentar ser breve. Você está tentando ser breve? Você está tentando ser breve? Não está conseguindo, obviamente, ela fala que ela não consegue, né, enquanto ela narra o livro. Mas não precisava, sei lá, a partir de um ponto. É porque ela fala isso ao longo do livro. A partir de um ponto ela fala muito mais. E aí eu fiquei assim, ai gente. A partir de um ponto eu cansei, eu precisava falar isso. Isso aqui tá meio fora do roteiro, eu não consegui encaixar em nenhum outro ponto, em nenhum outro lugar aqui. Mas é uma das únicas coisas, e olha que o livro é gigante, gente. É uma das pouquíssimas coisas que eu tenho pra comentar de defeito, ou de erro, assim, ou que me incomodou no livro. Então, eu já vou encerrar a introdução, já ficou grandinha, mas o livro também, né? Gostei do livro. É das melhores coisas que eu já li na minha vida. Eu falo com tranquilidade, eu falo com muita certeza. É um livro que é no estilo que eu gosto também, eu acho que isso tem que ser considerado, né? É um livro com uma linguagem que não é muito complexa, tipo, não tem um rebuscamento absurdo e acho bom, na verdade, que isso poderia ser ainda mais cansativo do que já é ler quase 1000 páginas. Mas ele também não é simples, você tem que prestar atenção enquanto você lê, porque ele tem muitas tramas, ele tem muita coisa que se encaixa, para você entender o comércio, para você entender a política, para você entender todos os movimentos que acontecem, você tem que ficar esperto. Esse livro, ele me deixou mais esperto, eu senti que ele conseguiu fazer isso, inclusive. E se eu recomendo, com certeza. Vocês que se virem para ler 1000 páginas. Eu fiz isso ao longo de muito tempo, eu tenho um hábito de leitura, né? Eu acredito que esse livro pode demandar da pessoa ler mais e depois, só depois de ter um ritmo maior de leitura, realmente pegar ele. Mas eu digo de verdade, vale a pena. Meu sonho, assim, se Deus quiser, uma pessoa vai assistir esse vídeo e ler esse livro porque eu recomendei. Eu ficaria, assim, extremamente honrado. Esse livro vale a pena. Mesmo. E agora, para quem não conhece o canal, eu vou seguir para duas partes do vídeo. Primeiro, os spoilers leves, em que eu vou falar coisas que acontecem no livro, que são específicas, mas não tanto. E depois eu vou para os spoilers pesados, que aí eu vou falar tudo. Quem leu vai entender, quem não leu vai ficar perdido, vai ouvir muita morte, vai ouvir muito casamento, vai ouvir muita coisa, porque acontece muita coisa nesse livro. E vamos lá, porque tem muita coisa para comentar. Jesus amado. Vamos para os spoilers leves. Primeiramente, eu vou comentar um pouco melhor dos sentimentos que surgem enquanto você está lendo o livro. Ele naturalmente, eu já falei, né, que é muito doloroso ler ele. No início ele já tem muita coisa muito cruel, assim, muito crua também.
E é muito rápido, assim, o livro já chega te socando, assim, já te derruba, já joga no chão, já enfia a faca, já torce, já enfia de novo e torce de novo. E assim, eu já falei da carga emocional gigante que ele tem, mas essas violências eu acho muito legal como isso foi balanceado, de certa forma, pelo ponto de vista de quem narra. Quem narra o livro está narrando do futuro e está olhando para o passado com uma distância muito grande, assim. E isso é muito bom para a gente conseguir realmente falar dessas violências depois de elas já terem sido processadas, minimamente processadas, e isso é costurado com uma coisa poética sem que pareça, não sei se invasivo, mas faz muito sentido. E eu acho que só faz sentido por causa desse distanciamento. É uma pessoa que tem muita noção do que ela passou, assim. É uma pessoa que não esconde muitas coisas. A narradora é muito sincera quanto a tudo que ela passou e de muita coragem, né? E assim, não parece um corte abrupto o que acontece. É tipo, é uma pancada, mas nada parece forçado, nada parece desnecessário, nada parece aumentado. E é uma narrativa honesta, eu acho que é isso que eu quero falar. E você sabe que a personagem, então, ela tá viva depois de acontecer muita coisa, até a página final, né? Você sabe que ela tá ali. Isso te deixa apreensivo, por um lado, porque você fica assim, Jesus Cristo, vai acontecer muita coisa, você não tem ideia do que vai acontecer nas centenas de páginas que vão se seguir ali. Mas ao mesmo tempo te deixa aliviado que ela vai sobreviver, mas às vezes isso nem é bom, né? Dependendo do que acontece com a pessoa, vai ser pior estar vivo, isso é muito triste. E assim, no início do livro já tem a fala que é pesadíssima e eu acho que ela, não é que ela se perde, mas não sei se é um sentimento que não foi um sentimento que dominou a personagem durante a vida dela, graças a Deus. Mas ela fala quando ela era criança, o livro começa, ela tem uns 6 7 anos, né? Quando ela é capturada e levada para o Brasil para ser escravizada. Ela fala que ela já estava se sentindo morta por dentro. E assim, uma criança falar isso já é uma coisa de certa forma desumana, né? Mas é muito triste. É até difícil comentar sobre. E além disso, o livro também vai te dar muita raiva. Vai te dar muita raiva. Você vai sentir muita raiva das coisas que acontecem. Você vai sentir uma raiva profunda de tudo aquilo. Saber que aconteceu muito pior com muita gente. Mas assim, milhares, milhões de pessoas. Vai ter acontecido ainda pior. E, sabe, essa é a história de uma pessoa. É claro que tem 500 personagens ali, mas mesmo assim, você sente uma raiva profunda, eu arrepio, assim, só de falar, porque também você vai lembrar constantemente dos resquícios disso atualmente. Isso vai martelar sua cabeça enquanto você lê esse livro. Não é fácil, não é um livro leve, né? Não é um livro simples, mas essas emoções são necessárias, assim. Eu acho que já falei tantas vezes que vale a pena, vou repetir, vale a pena. Próximo tópico, não se tem, assim, não é só desgraça que acontece, e isso por parte, inclusive, de tudo que essas pessoas vão fazer para responder às violências que elas sofrem. Isso, essas pessoas, eu digo as pessoas escravizadas, as pessoas pretas. É incrível como o livro descreve a dança como salvação, o canto como salvação, a capoeira também, isso vai aparecer mais para frente, especialmente. Vai ser muito legal enxergar as reações das pessoas ao que acontece com elas, como elas respondem a tudo isso, como elas se organizam para sobreviver nesses espaços. Isso me lembra, inclusive, eu não tinha anotado no roteiro, mas o livro Kindred, da Octavia Butler, que inclusive
é uma inspiração para Ana Maria Gonçalves. O conto no final desta edição tem uma citação da Octavia Butler, ou é uma citação, ou... Ah, não, uma inspiração, perdão. Fala-se de um conto específico de um livro dela. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. É isso mesmo. E aí, porque nesse livro da Octavia Butler, a ideia desse livro eu acho fantástica, que é uma mulher, eu acho que é nos anos... Eu esqueci qual década, mas é no século XX. Ela vai ser transportada para uma época nos Estados Unidos em que ela seria uma escrava. E ela vai ter que lidar com isso. De certa forma, ela fica indo e voltando entre os dois períodos. E, de certa forma, ela vai se dar conta de que não é uma coisa do tipo, mesmo que eu tenha noção do que aconteceu na história, não é fácil eu me emancipar, de certa forma, ou não é simples eu tentar sair dessa condição de escravizada. Porque que não é uma estrutura toda, né, em volta disso. Mas enfim. E aí, inclusive, tem um caso que eu vou mencionar especificamente para dar um exemplo, que para se vingar de uma sinhá que tinha dificuldade em ter filhos, as cozinheiras da casa elas jogam ervas na comida dela que secam de vez a barriga da mulher e aí impedindo qualquer chance de gravidez, de certa forma para se vingar da filha da puta da sinhá. E assim, disso pra baixo. Em algum momento do livro tem planeja-se o assassinato de uma sinhá. E é muito bom, assim, e assim, ai, eu volto na frase do Luiz Gama. Tudo que... Cadê aqui? Tudo que o que o escravo fizer contra o seu senhor é legítima defesa. Eu acredito piamente nisso. A gente vai ter casos de senhores, de donos de escravos que vão fazer coisas relativamente boas para os escravos, vão libertar eles com muita facilidade, assim. A gente vai ter outros que vão fazer muito, muito pior. Assim, em teoria, o primeiro dono da Kendé não vai ser dos piores que ela poderia ter, apesar de tudo que ele faz. Isso é, assim, isso mostra como o livro trabalha a complexidade dessas personagens. O que mais? Inclusive outra citação, assim, tem um momento que eles fumam maconha, assim, a Kendé ainda é jovem, assim, lá na fazenda que ela morou um tempo. E assim, eu amei essa parte da maconha, não sei por que não é tão relevante assim, mas de qualquer forma, eu amei muito essa noção muito forte de comunidade, que é essencial para a sobrevivência dessas pessoas, né? E que, assim, perpassa o livro inteiro. Eu acho que esse é um ponto que está presente no livro todo. Essa noção de comunidade, como isso é importante, como isso é essencial para as pessoas, de certa forma, não enlouquecerem nisso tudo, né, que acontece com elas, na vida delas, como elas constroem família em volta disso e todas as conexões, todos os laços que envolvem essas comunidades. Inclusive a comunidade Mussurumim, que eu achei muito legal de ser colocada no livro com tanto destaque, porque, para quem não sabe, Mussurumim seriam os escravizados de origem muçulmana. E eles tiveram, assim, os malês são os Mussurumins, né? E a revolta dos malês é um evento histórico que a gente conhece, né? E aí é muito importante, tanto na história do Brasil quanto no livro, a representação dessas pessoas. E é, assim, muito legal também como eles têm um outro tipo... Cada grupo, né, vai ter vários grupos diferentes, de etnias diferentes ou de lugares diferentes que vão se organizar de forma diferente para poderem se defender, para poderem se apoiar. E eu só vou acender a luz aqui porque parece que vai chover e aí tá tudo muito escuro. Um segundo. Outro aspecto, agora se fez a luz, né? Outro aspecto interessante do livro é como ela vai soltando informações, já que ela tá falando do futuro, ela tem noção do que acontece ao longo da história dela, né? Porque ela tá contando a história dela. E aí ela vai soltando umas bombas, assim, de coisas que acontecem e é surreal o quanto isso é colocado nos lugares mais improváveis do livro, de como às vezes você tá lendo uma frase, aí você tá tipo, tá acontecendo isso tal dia, ela solta assim, tipo, isso foi logo antes, sei lá, quem morrer. Isso me lembra, sei lá, qual lugar que eu ainda vou pra lá.
Você descobre que ela vai pra África ainda. Você descobre que ela, sei lá quem vai morrer. Você nunca imaginou que essa pessoa ia morrer tão rápido, ou que ela ia morrer enquanto a história estava sendo contada. E assim, é do nada, é muito legal. Assim, é chocante. Logo nas primeiras 100 páginas é o início do livro ainda, né? Você descobre que ela volta pra África e isso vai demorar a acontecer. Então, são várias informações que você vai tendo ao longo do livro que eventualmente vão acontecer. Ela falou, tipo, tô te contando isso agora, parece, não, pode parecer que não faz sentido, mas daqui a pouco, tipo, com o tempo você vai entender por que eu tô falando isso. Aí ela vai e volta lá atrás. É um livro que conecta as coisas muito bem. É tudo muito bem pensado, muito bem tramado, muito bem conectado, né? Incrível. Realmente é um trabalho surreal, muito bem feito. Mais uma vez, meus parabéns, Ana. E eu preciso falar de alguns temas aleatórios que não vai dar pra. Eu preciso mencionar. Vamos lá, vamos aos poucos. Primeiro tópico, as confrarias. O que eram as confrarias? Lá entre as páginas 305 e 309, a gente vai ter a explicação do que eram confrarias. E assim, para resumir bem, eu diria que eram organizações que tentavam comprar a liberdade dos pretos. E eram majoritariamente organizadas por mulheres. E por que isso é importante? Porque mostra que esse povo não estava lá à toa, é, eles estavam se organizando para comprar as cartas de alforria. Eu não acredito até hoje que na escola eles não ensinam sobre essas confrarias. Eu achei assim sensacional a descrição do que elas faziam. E mais do que isso, a gente tem as mulheres negras comandando, liderando, protagonizando a história delas mesmas. A Ana Maria fala sobre isso no Roda Viva, sobre como isso é apagado, porque muitas vezes a gente vai olhar para os movimentos, para as rebeliões de escravizados, para todos esses acontecimentos históricos como se fossem coisas muito da ação, muito da hora da luta mesmo, e isso está muito relacionado ao homem. Só que quem que estava por trás, coordenando as coisas, organizando de fato? As mulheres. Essas confrarias, assim, pesquise, por favor. Pare para pesquisar o que elas foram. Leia o livro, assim, nem que seja só essa parte, para entender o quanto isso foi importante, os empréstimos que eles faziam, todo o esquema que eles montaram para ir libertando as pessoas. É muito legal. É quase um banco também, de certa forma. É muito interessante toda a organização que acontecia em volta das cartas de alforria e de comprar a liberdade dos negros. É assim, é fantástico. Próximo tópico, o universo LGBT neste livro. Este livro tem quase tudo, porque honestamente, quando eu achei que não ia ter alguém trans, e veio o Van Van, porque, meu Deus, Van Van. Assim, Van Van está no espectro queer. Van Van é um homem, assim, é uma pessoa que gosta de se vestir de maneira feminina e que não dá pra entender exatamente se é não binário, se é um, se é realmente trans, não dá pra saber exatamente, né? Acho que não tinha nenhum arcabouço intelectual, sei lá, acadêmico, ou não existe o termo pra isso, mas é uma pessoa queer com certeza. E que personagem divertida. Ela Van Van, amo você. E os padeiros, que eram um casal na padaria, que a quem der trabalhou também. Meu Deus, que quando veio isso eu fiquei assim, gente, que é óbvio que essas pessoas existiram. Essas pessoas não surgiram do nada no século XX ou XXI. Óbvio que elas sempre estiveram aí. Obviamente, quem conhece a história LGBT, assim, vai saber. Até se a gente for olhar para a Grécia Antiga, se a gente for nesse aspecto, a gente sabe que nada é tão novo assim, né? Mas o fato dessas pessoas terem sido incluídas nessa narrativa, achei muito legal. E assim, não foi nada. Ai, nossa, precisa. Não foi nada, tipo, representatividade importa, sabe? Foi mais. Essas pessoas estavam lá, fazia sentido mencionar elas e a vida delas. E
sofriam preconceito, obviamente, mas estavam lá. Estavam sofrendo, mas estavam lá. Não vamos ignorar também, não. Próximo tópico. As hipocrisias desse livro também, elas são descritas de uma forma muito interessante. Eu preciso descrever especialmente duas. As hipocrisias das igrejas. Eu gostei muito da parte do livro que fala sobre os subterrâneos das igrejas que conectavam elas e que descreve como padres e freiras se relacionavam, assim, por causa desse labirinto, assim, dessas redes que conectavam as igrejas. Inclusive fala-se das freiras como que elas iam para esses internatos, conventos, e que raramente elas realmente aprendiam, assim, a vida santa, né? Graças a Deus. Achei muito legal falar dessas hipocrisias. Existem outras hipocrisias com os missionários também no livro. Esse livro tem muita coisa, dá para falar muito mais coisa. Mas as que eu mais gostei mesmo foi da Inglaterra. Que a Inglaterra, historicamente, tá ali como um país que pressionou pelo fim do tráfico de pessoas escravizadas e tal. Obviamente que não é tão simples, não tinha um motivo, naturalmente. Vai ter uma questão das comissões mistas também, que é um esquema bizarro que eles arranjavam para lucrar em cima dos navios apreendidos, transportando ilegalmente pessoas escravizadas. Mas, mais do que isso, fica evidente que eles só queriam lucrar. Lucra com não, e lucrava com escravo, lucrava com pessoas escravizadas, lucrava sem essas pessoas. Assim, eles davam um jeito de lucrar e esse era o único objetivo deles, nunca estiveram preocupados. Assim, não estou querendo fazer um ataque à Inglaterra, mas obviamente eles não estavam tão interessados nas pessoas, né? Eu acho que nem precisava me preocupar tanto, eles que se virem, inclusive, se existe carga, carga é ótimo, se existe karma nesse mundo. E o quote na página 549, falando sobre a questão religiosa. Abre aspas, o que estava em jogo não era apenas a participação dos pretos na revolta, mas também a defesa do país contra os pretos sem pátria que queriam tomá-lo à força. A defesa do Deus do Brasil contra os feiticeiros da África. Eram esses os termos usados pelos promotores, e o Dr. José Manuel disse que contra os ataques à soberania nacional e à fé cristã não havia defesa. O Dr. José Manuel, no caso, é um advogado no meio do livro, e realmente, ainda até hoje, a gente vê resquícios de como essa família, essa pátria, essa liberdade, esse Deus, um ataque, assim, que isso é muito forte ainda, como, tipo, isso sozinho já é uma defesa contra... Ai, gente, eu nem queria entrar nessa questão dos ataques atuais às religiões de matriz africana, que não parou até hoje, né, esse movimento, mas também para mostrar essa hipocrisia. Existe um momento do livro em que os africanos, eles são basicamente expulsos do Brasil a partir do momento que eles eram uma ameaça aos brancos que estavam aqui. E, sério, que coragem que esse povo tem de trazer quase uma parcela enorme de um continente para ser escravizado em outro continente, né, na América toda, basicamente, e depois ter a pachorra de falar, não, vocês estão dando trabalho, vocês estão meio que conseguindo dar um jeito de dar certo aqui, então não, vocês vão voltar agora. E para mostrar como as coisas são complexas também, a quem dela vai falar que ela vai se sentir muito respeitada pelos ingleses que vão alugar ela em um momento do livro, mas existe uma parte que eu achei muito interessante, que vai ser a última coisa que eu vou contar nos spoilers leves, que seria na página 779. Gente, esse livro é gigante. Na página 779 tem uma questão sobre os retornados à África e também sobre pessoas que embarcavam para o Brasil. Então vamos lá. Alguns desses que embarcavam para o Brasil embarcavam felizes, como algumas vezes presenciei. Eles eram saudados e incentivados por aqueles que tinham retornado contra a vontade, os que tinham sido expulsos da Bahia depois das rebeliões. Alguns retornados à força morriam de saudade e dariam a vida para voltar.
e não eram poucos os que trocavam uma vida de liberdade em África por outra de escravidão no Brasil. Isso é para mostrar o quão complexa é essa questão, o quanto não é simples se falar de escravidão, o quanto, a partir do momento que você vai desestabilizar toda uma região, todo um território, uma série de países, uma série de povos, o quanto aquilo vai afetar a cabeça daquelas pessoas a ponto de, às vezes, elas preferirem ser escravizadas ao invés de continuarem naquele local que perdeu o sentido para elas. É muito interessante esse aspecto. Ai, Jesus. Mas eu vou agora para os spoilers pesados e, assim, vai ser uma sequência de reações a eventos específicos do livro, porque não tem como, o livro ele é muito bom de comentar, inclusive. Eu queria conversar com alguém que já leu, porque é muito legal, é uma coisa assim, muito, são muitos eventos. É um ótimo livro para ler em grupo, inclusive. Vamos lá. Bem, até agora no vídeo eu não falei sobre a Kendé ter uma irmã gêmea, que é a Taiwo. Ela tem uma irmã gêmea, mas eu não citei isso no vídeo, até porque ela morre muito no início do livro, a Taiwo. E ela morre no navio que está transportando elas para o Brasil. E não morre só a Taiwo, morre a avó delas também. E antes da avó delas morrer, morre também a mãe e o irmão delas. Então, assim, só no início, a Kendé perde 4 pessoas da família. As 4 pessoas da família nuclear dela. Ela perde a família toda e ela fica sem ninguém. Ela chega com 7 anos no Brasil sem ninguém. E eu vou mencionar então, nesse início dos spoilers pesados, as coisas mais tristes que acontecem nesse livro e como elas me impactaram. Talvez o que mais me tocou no início do livro foi eu conseguir imaginar minha mãe como a avó que está se oferecendo para ir com as netas no tombeiro, no navio que vai fazer a travessia para o Brasil. Foi um momento, acho que foi talvez o momento que eu mais chorei no livro, porque é muito ruim você imaginar. Eu imaginei algumas pessoas que eu conheço enquanto eu li esse livro, em algumas situações, se elas vivessem em outra época. E é muito triste. Tô tentando não chorar de novo no vídeo, mas acho que não tem como. Ai, Deus, mas... E a avó, ela vai se oferecer pra ir porque, na realidade, as gêmeas são capturadas. E elas são capturadas porque é uma coisa, tipo, valorizada, cultuada, assim, os gêmeos Eu não sei se são todas as religiões de matriz africana, eu imagino que não. Talvez seja, mas especialmente pelo que eu entendi na mitologia iorubá, os gêmeos são muito importantes, é uma bênção, assim, você ter gêmeos, você ser gêmeo. E aí a avó se oferece porque ela vê que as netas dela estão indo embora. Ela fala, não, eu vou fazer essa viagem com elas. Elas não vão sozinhas e é muito triste, assim, porque morre a família toda da Kendé, né? E a avó meio que se sacrifica, de certa forma, e seria a última vez que ela veria as netas de qualquer forma, se ela não tivesse ido, então eu entendo a decisão dela de, no mínimo, tentar proteger as netas. Elas morrerem no primeiro capítulo já dá uma outra dimensão pro livro, né? Você entende o quão sofrida vai ser a história da Kendé. E, assim, ela vai ser estuprada. Ela vai ser estuprada, inclusive ela vai presenciar o estupro do cara que ela gostava e posteriormente a castração dele. É tão cruel as coisas que acontecem nesse livro e, assim, a cena dos olhos da Verenciana
não sai da cabeça fácil. Não é uma coisa. É uma coisa que te marca, assim. É um livro que ele beira o terror, de certa forma. E a Ana Felipa talvez seja a personagem que eu mais odeio desse livro, junto com o marido dela, o José Carlos. Mas assim, essa cena que ela arranca os olhos da Verenciana é tão. Ah, é. Não, e vão ter histórias pesadíssimas, assim, de despedaçar o seu coração durante o livro. Na página 404, de 405, vai falar de uma mãe que ela tem que meio que matar os filhos pra libertar eles, de certa forma, ou deixa eles com fome. É horrível, é horrível. Sabe? Ela prefere matar os filhos ao invés de ter que viver aquilo, porque ela é colocada em cativeiro, assim. Ah, é horrível, é horrível. E assim, e tem coisas relativamente mais leves durante o livro, e eu vou mencionar duas que são mais. Uma que acontece no meio e outra que acontece no final do livro. No final do livro, dois dos netos da Kendé vão morrer abraçados, afogados. E é uma morte que ela meio que já sabia que ia acontecer de certa forma, porque existe uma questão dos abicus, vou colocar aqui como que escreve. Os abicus eu demorei um pouco a entender o que é, ai, Jesus. Na verdade eu não tenho certeza sobre isso, eu vou até pesquisar aqui ao vivo enquanto eu falo com vocês o que eu entendi. Porque eu tava entendendo que os primeiros filhos eram abicus. Abicu é basicamente nascido para morrer. É aquela criança que nasceu para morrer, então não adianta fazer muita coisa. E, tipo, na verdade, tem alguns rituais, algumas coisas que você vai fazer para tentar proteger aquela criança, especialmente até os 7 anos. Mas ela meio que tá predestinada a não ter uma vida longa, ter uma vida muito curta, porque ela tá muito conectada com o Orun, que seria o mundo espiritual, assim. Inclusive foi muito bom para ler esse livro ter lido o Contos dos Orixás, que eu já comentei aqui no canal também. Mas o que eu fiquei confuso é que ela ficou falando assim: ah, os primeiros filhos são os abicus. E eu, em algum momento, eu entendi que seriam os primeiros filhos de cada casal, porque senão não fazia sentido, porque assim, o segundo filho dela, ela teve com outro homem. E ela falou que ainda era abicu. E aí eu fiquei tipo, uai, mas foda, né? Porque se o primeiro filho dela era abicu, o segundo também eu tive que interpretar que seria o primeiro filho de cada casal que seria abicu, porque senão o trem perdia sentido. Mas quando ela teve gêmeos também, ela não falou que eles eram abicus. Talvez, eu não entendi muito bem quais ela interpretava como abicus. Inclusive, o irmão dela, o irmão mais velho que morre lá no início do livro, era um. Ele realmente morre muito novo. E esses netos também são abicus. Então, eu fiquei meio perdido assim no, na definição certa de o que é abicu, se é primeiro filho ou primeiro filho de um casal específico. Mas de qualquer forma é muito triste essa morte no livro dos dois netos dela. E ela meio que previa que ia acontecer porque ela falava pra filha, olha, seu filho é abicu, você não tá fazendo o que é necessário para você tentar proteger ele, então talvez aconteça isso. E a filha ficava tipo, ah não, ah não. Mas de qualquer forma é uma coisa que ela relevou depois, porque ela fala que a perda o sentimento de perda de um filho é uma coisa indescritível e ela não ia ficar jogando isso, ficar falando pra filha assim, ah, eu avisei, jogar na cara dela. Mas o outro evento do livro, né, eu não falei até agora, mas o livro é narrado para o Luiz Gama, que é filho da Luísa, o abolicionista extremamente importante para a história do Brasil. Seria a história da mãe dele, a história do livro. E eles se afastam em algum momento. A mãe está narrando esse livro com toda a vida dela para o filho, porque quando ele é novo, o pai dele pega ele um dia, quando a mãe está vivendo outras coisas e está afastada, ela está lá no Maranhão, vivendo um processo
aprendizado, basicamente. Ela tá se formando uma vodunci. E aí o pai da criança, o Alberto, que era português, ele pega o filho e, acreditem ou não, eu nunca fiz uma anotação tão grande enquanto eu li um livro, que é, ele vendeu o filho por dívida de jogo. Ele vendeu o filho como escravo, ele escravizou o filho por dívida de jogo. Isso assim. E sumiu depois. Ele nunca mais aparece no livro. Eu até fiquei com medo dele aparecer depois. Mas calma aí, que fiquei de cara. Fiquei. Nossa, essa hora no livro. Ah, não acredito. Eu não acredito. Eu achei que ele, no mínimo, ia fugir com a criança para morar em Portugal. Era a minha suposição, era a minha teoria. Mas ele vende o próprio filho por causa de dívida de jogo. E ele consegue vender o filho porque o filho é negro. Isso é tão surreal. Enfim, vamos falar de coisa boa. Esse vídeo tá uma vibe mais pesada. Mas eu preciso falar de personagens muito importantes nesse livro. E eu vou começar com Fatumbi. Fatumbi era um professor pra Sinhazinha, da fazenda onde a Kendé foi trabalhar. E aí, o Fatumbi ele também vai ensinar quem der a ler e escrever. Ele vai acompanhar ela durante a vida toda dele. E ele é um personagem muito especial. Eu fiquei assim muito triste quando ele morreu. E ele morre numa revolução, numa rebelião, assim, numa revolução não bem sucedida, né? E é muito triste, mas ele é um personagem muito especial. Eu associo muito ele a um personagem de This Is Us, que é o pai do Randall, que eu esqueci o nome agora, o William. Eu associo muito ao William, eu não sei porquê, eu imaginava algum tipo de inteligência nos dois muito similar, assim. Mas de qualquer forma, o Fatumba ele é um Mussurumim. E quando ele aparece para dar aulas para Sinhazinha e depois e concomitantemente, a partir de um ponto para quem der, é muito legal. Eu fiquei emocionado de verdade. E quando ele morre, talvez foi uma das mortes mais tristes, mas acho que a do Padre Heinz, eu fiquei muito triste também. O Padre Heinz era um padre que ajudava a esconder pessoas escravizadas, ele ajudava a educar também algumas crianças, ele tinha essa proposta de cuidar de um orfanato. Ele era 100% progressista, assim, ele era uma pessoa muito lida, como é que fala? Muito versada, que lia muito e inclusive emprestava muitos livros para quem der. E quando ele morre é muito triste, porque ele morre justamente por ser quem ele é, por fazer o que ele fazia, meio que num golpe, assim, para ele parar de incomodar as pessoas que queriam fazer as coisas erradas, né? E ele também vivia um relacionamento interracial, né? Ele branco, alemão, e a Deola, que também é uma personagem muito legal. E essas relações interraciais é bem interessante como isso já é tratado no livro. E eu não vou falar de palmitagem aqui, não é essa a questão, mas isso já. O Brasil, né? Essa questão da mestiçagem vem muito de uma cultura de estupro que existia das mulheres que foram escravizadas. Mas esse ponto de vista, inclusive, a quem der também passa por isso. Inclusive, o primeiro filho dela era. Ele meio que se passava por branco, de certa forma. Mas esse outro aspecto da mestiçagem, que era realmente casais que eram interraciais e não por nenhum tipo de violência, eu achei interessante o livro já trazer isso, porque era bem opcional trazer isso. Eu acho que não foi uma coisa histórica tão relevante, na minha opinião. E outros personagens. O Piripiri, eu acho que ele talvez seja dos que a quem se envolveu amorosamente, o que eu mais gostei. E fico triste que ela não deu tanta bola. Mas ele era muito legal. E o lenço que ele deixa pra ela, eu fico triste. Mas a personagem mais complexa, eu diria,
com que a Kendé se envolveu, que ela teve uma amizade. É a Sinhazinha, que era a filha do homem que estuprou ela lá na primeira fazenda que ela viveu. Porque essa menina, ela tinha uma madrasta que odiava ela. Ela vai ser meio que depois que o pai morre, ela meio que fica à mercê no mundo, assim, ela fica abandonada. Ela vai ter uma amizade com quem der até o fim da vida dela. E elas vão trocar cartas, independentemente de onde elas estiverem. E elas têm uma amizade sincera. E é uma amizade interracial. E é muito legal como a amizade delas vai se manter assim. É praticamente a única pessoa que vai estar ao longo do livro, além da Kendé. É a única pessoa que vai estar desde o início assim até o fim. E é incrível como trata dessa questão das diferenças delas, mas elas têm alguma conexão muito legal. Eu acho assim a Azim uma personagem muito interessante, porque ela, não sei, ela tem um diferencial ali que assim, a melhor personagem obviamente é a Kendé, a personagem principal. A Esméria também gosto muito, o Fatumbi, como eu já citei, mas a Sinhazinha, eu acho que por ela tá presente, por a gente acompanhar a vida dela também, é muito, é muito admirável como ela consegue, não sei, ela tá ali presente pra quem der o tempo todo. Eu gosto muito dessa cumplicidade que elas têm. Eu acho que isso que é muito bonito. E aí, a Kendra, ela sofre muito durante a vida dela, né? Eu já falei desses personagens importantes pro livro, mas a Ken dela tem muita sorte. E assim, ela tem muita sorte, mas ela também se esforça muito e ela é muito despachada. Ela é muito esperta, ela arranja negócios muito bem, ela é uma mulher de negócios, assim, que dá muito certo. E dá gosto de ver a vida dela dando certo quando tá dando certo. Ela vai ter um negócio de cookies que vai dar muito certo. Ela vai ter um negócio de construir casas depois, bem mais pra frente, que vai dar muito certo também. A padaria dá muito certo durante um tempo. Quando ela vai virar dona de fazenda, eu acho que foi o momento que eu mais fiquei, ah não, ela venceu na vida. Era uma coisa, essa fazenda, inclusive, era uma coisa meio a vida secreta das abelhas, aquele vídeo é ótimo, aquele filme que também que foi baseado no livro da Sue Kid. Esse essa fazenda me lembra muito essa ideia de um oásis assim no meio daquela sociedade. Era um momento muito feliz da vida da Kendé, em que tava tudo dando muito certo assim. Inclusive foi a partir do momento que ela mata um cara quando ela tá voltando da fazenda que tudo dá errado. E ela meio que é perseguida por esse espírito, e isso só vai ser revelado no fim do livro, que é esse assassinato que ela comete, meio que no impulso, que vai trazer muita coisa ruim para a vida dela, muitas dificuldades. E assim, o livro, ele inclusive vai depender muito desse sucesso da Kendé durante a vida para movimentar as coisas, porque, inclusive o negócio de tabaco que ela tem, muito legal, inclusive. Mas toda a questão do dinheiro que ela ganha, e ganha muito, e ganha relativamente rápido em alguns momentos, vai fazer com que as coisas aconteçam, sabe? Ela só consegue se transportar ali no Brasil porque ela conseguiu aquele dinheiro. Eu acho que isso é eu não tô falando como um defeito, ainda mais nesse livro. Eu acho que esse livro é o caso menos pior desse fenômeno, mas eu vejo muito em série, em vídeo, em filme, em série, em livro, em filme, a questão do dinheiro ser a coisa que move a história. Tipo, tem a pessoa rica que vai fazer com que aconteça uma viagem, vai ser uma pessoa rica que vai, tipo. E isso é muito forte, né? Como o dinheiro realmente movimenta as coisas e deixa de empatar a vida das pessoas. Não falando que isso não é real, mas eu acho que eu gostaria de ver na literatura, talvez, a verdade que é quando não surge alguém para desempatar a sua vida. Quando não surge
uma solução relativamente milagrosa, uma coisa que vai te tirar daquele aperto. O que que acontece quando não aparece a pessoa com dinheiro na vida dos outros? Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ver um pouco mais. Enfim, o último tópico que eu tenho para comentar seria a ida da Kendé para a África. E é uma ida que é um pouco abrupta, mas é importante no livro, essa volta para as origens dela. Eu acho que é uma parte um pouco longa, assim, mas de qualquer forma é legal ver como ela é considerada brasileira quando ela volta, mesmo tendo nascido em África. Ela revê algumas pessoas que ela conhece e isso é bem legal. Ela achou que ela nunca mais ia ver aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo essa questão dela ser considerada brasileira é porque existem os retornados, né? Que formam uma comunidade de pessoas que sentem saudade da Bahia, muitas vezes, né? Ou de outros lugares, do Brasil em geral, de costumes que existiam lá, sentem saudades daquelas terras. E é uma coisa que é um preconceito, quer dizer, uma discriminação mesmo, muito evidente. A Kendé, inclusive, ela se diferencia, ela se considera superior aos africanos, especialmente os selvagens. Ela acha que ela vai ter hábitos mais, sei lá, uma civilidade, assim, tem essa questão. É uma coisa moral, assim, ela se considera melhor. Inclusive, tem essa parte no livro que fala: todos os brasileiros, mesmo que não fossem, eram considerados brancos. Isso me lembra o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que ele comenta sobre essa questão racial, como em alguns lugares ser menos negro, assim, você é considerado menos negro ou mais negro, dependendo de outros aspectos. Tipo, uma pessoa que é negra em tal lugar, dependendo de onde ela tá, ela não vai ser negra por causa de outras questões. Assim, como isso varia regionalmente, dependendo de onde você tá. E isso ficou bem claro nesse livro, porque todo mundo é preto, mas por ser brasileiro, por ter vivido aquela experiência, você meio que é considerado branco, você é incluído, você tá num grupo junto com os estrangeiros, junto com quem tá, tipo, tentando te colonizar. É muito estranho, assim, de certa forma, mas ao mesmo tempo faz sentido. E a parte do Xaxá, inclusive o Julião. Xaxá é um título criado ali pra, tipo, um amigo do rei, de certa forma. E a parte do Xaxá Julião é muito deletável, na minha opinião. Eu acho que foi a única parte do livro que, ao meu ver, dava pra tirar assim, sem dó. Mas eu concordo em parte que dava pra enxugar um pouquinho esse livro nessa parte da África, porque tem muita explicação sobre como funcionava a política lá. E não é que não me importa, mas eu acho que se estendeu um pouco. Mas o final do livro é a travessia de volta para o Brasil, porque ela meio que achou o filho dela. Ela vai tentar ver ele uma última vez. Na verdade, ela não consegue ver ele porque ela ficou cega no fim da vida, né? Mas ela vai tentar encontrar com ele, nem que seja a última coisa que ela faça, literalmente, assim, nessa viagem, quando ela tá acabando de fazer o relato dela. E o final é muito de uma delicadeza, assim, maravilhosa. Eu acho que o final, a frase final é linda, linda, linda. E faz todo sentido, amarra o livro de uma forma muito bonita. E eu preciso acabar esse vídeo com um quote do livro que explica o título, que até agora eu não falei sobre. Numa conversa com um padre que a Kendé vai ter lá em África, eles estão falando sobre São Benedito, sobre como ele era um ex-escravo que foi canonizado, né? Ele se tornou santo. E aí ela fala assim, abre aspas: sobre São Benedito eu já sabia, mas fiquei muito espantada com o que ouvi logo depois, que em uma época não muito distante da nossa, os religiosos europeus se perguntavam se os selvagens da África e os indígenas do Brasil podiam ser considerados gente. Ou seja, eles tinham dúvida se nós éramos humanos e se podíamos ser admitidos como católicos, se conseguiríamos pensar o suficiente para entender o que significava tal privilégio.
Eu achava que era só no Brasil que os pretos tinham que pedir dispensa do defeito de cor para serem pares, mas vi que não, que em África também era assim. Aliás, em África, defeituosos deviam ser os brancos, já que aquela era a nossa terra e éramos em maior número. O que pensei naquela hora, mas não disse, foi que me sentia muito mais gente, muito mais perfeita e vencedora que o padre. Não tenho defeito algum, e talvez para mim, ser preta foi e é uma grande qualidade, pois se fosse branca, não teria me esforçado tanto para provar do que sou capaz. A vida não teria exigido tanto esforço e recompensado com tanto êxito. Ou seja, o defeito de cor não é exatamente um defeito de cor para ela. Ela consegue tirar isso dela e colocar no outro se isso for necessário, mas nela com certeza não será um defeito. É um livro muito inspirador, o livro da Ana Maria Gonçalves. É um livro que, honestamente, eu esperava muito e foi muito mais. E isso eu raramente falo aqui no canal. É um livro que não dá para dimensionar o impacto que ele vai ter na minha vida. Eu acho que eu nunca vou esquecer dele. Eu acho que é um livro que mostra uma parte do nosso país, da nossa história, mas mais do que isso, é a história do mundo, é a história da humanidade, é uma vida que engloba muita coisa, tal como as vidas englobam, e foi uma honra ler, honestamente. Eu fico honrado de ter tido acesso a isso aqui. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, um vídeo muito especial. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Convido você a se inscrever no meu canal, a me seguir e curtir esse vídeo, por favor. E é isso, até semana que vem. Um abraço e um beijo.